Quer saber tudo sobre tabelionato de notas? Então vem comigo. Você está na live que conta tudo sobre cartório. Eu sou Eliane Blasquezi, professora e tabeliã de notas, e estou aqui para conversar com vocês todos os dias sobre algum assunto pertinente relacionado a tabelionato de notas. Hoje eu escolhi o tema, dentre as funções que nós temos falado em outras lives, que podem ser exercidas em um cartório de notas: digitador, digitalizador e higienizador. Já corre lá na minha bio, baixa o e-book que trata sobre tabelionato de notas. Quando nós falamos em funções que podem ser exercidas em um tabelionato, nós pensamos em tabelião, escrevente, substituto ou atendente. Mas por trás do trabalho destas pessoas, muitas vezes existem outras que estão dando aquele suporte nessas atividades meio, isto é, fazendo outros trabalhos para que seja possível o atendimento direto ao público com excelência. Quer saber mais? Siga-me nas redes sociais que eu vou contando para vocês tudo que é possível fazer em um tabelionato de notas. Diariamente eu abro caixinhas de perguntas e escolho um tema que depois eu respondo, ou nos stories, no feed, no Reels e em outras redes sociais. Então, já aproveita, me segue lá, já chama aquele seu amigo que tem interesse em tabelionato, em cartório, que está estudando, que está pensando em uma capacitação talvez para mais tarde trabalhar em um cartório, porque nas minhas lives eu trago todas as informações para vocês. Também é possível vocês me deixarem as perguntas pelo direct, pelo Messenger e também por e-mail. Então, vai lá na minha bio que você tem a forma de contato comigo, tá bem? Então vamos conversar sobre essas funções? Você já imaginou que quando você chega num tabelionato de notas e solicita um determinado trabalho, digamos uma escritura pública, aquele atendente ou o escrevente ou substituto que vai encaminhar esta documentação, ele não vai fazer aquele trabalho sozinho. Quer dizer, aquele trabalho fim, ou seja, a escritura será feita, será digitada por um funcionário. Quem é esse funcionário? Em muitos casos, dependendo da serventia, do tamanho da serventia, é o próprio escrevente que vai lavrar este documento. Mas quando o volume de trabalho é maior, o tabelião contrata o digitador, que é aquele que vai fazer a digitação da descrição dos imóveis, vai fazer a digitação dos cadastros, para que aquele escrevente possa posteriormente lavrar o instrumento que vai chegar à sua mão. Então, o digitador é um dos funcionários bastante comuns em um tabelionato. Então, se você imagina que um dia possa haver um interesse em capacitar-se para trabalhar, você pode buscar, de repente, uma função, uma atividade como digitador. O que precisa para isso? Obviamente precisa ter um bom português, né? Precisa saber falar e escrever bem e precisa saber digitar, quer dizer, utilizar o teclado de maneira adequada. Antes nós tínhamos a figura do datilógrafo. Eu ainda sou do tempo em que se datilografavam as escrituras.
Então se fazia curso de datilografia e se utilizavam máquinas de escrever, primeiramente só manuais e depois as elétricas. Com a evolução e com a informatização dos serviços, então surgiu a necessidade deste funcionário especializado que precisa saber então digitar. E digitar, embora pareça um trabalho simples, nem todos têm a maestria de fazer a digitação de uma maneira adequada. E, obviamente, deve ser de uma forma rápida para que possa o serviço render num tabelionato, porque muitas vezes se digitam muitas páginas. Embora hoje, através de programas e de aplicativos, se possa copiar e reutilizar aquilo que já está digitado, é necessário que saiba-se também utilizar esses aplicativos e depois transformar, verificar se aquilo que foi copiado pelo aplicativo está de acordo com o que nós precisamos fazer constar nos documentos. Então veja bem, uma das funções de todas as que eu estou listando ao longo das minhas lives e das minhas postagens que vocês podem assistir e podem encontrar nas minhas redes sociais, a função de digitador é uma função bastante comum em um tabelionato de notas. Você sabia disso? Então já passa aí para o pessoal que tem interesse nessas atividades. Digitador. E já baixa o e-book que você encontra na minha bio, tem o link lá do e-book que você vai ter informações nesse book sobre tabelionato de notas. Tenho certeza que você vai adorar ler e se aprimorar com relação a esse assunto. Também já compartilha aí essa live com os seus amigos, com quem tem interesse em cartório de notas, tá bem? Outra função que é parecido, o nome é parecido, mas que na verdade é completamente diferente do digitador, o digitalizador. Quem prof? O digitalizador. O digitalizador é aquele funcionário, é aquela pessoa que vai fazer o escaneamento, que vai copiar aquele material físico para o meio virtual, para o meio digital, para o banco de dados no tabelionato de notas. E por que isso é importante? E por que é importante que nós tenhamos alguém capacitado, alguém que tenha uma experiência ou que tenha o capricho de fazer esta cópia de forma adequada. Porque neste banco de dados, que vai sendo formado por meio digital, vai ser aquela forma de consulta posterior, onde, precisando-se extrair certidões, precisando-se buscar as informações, nós vamos ter nesse banco de dados digital. E é importante que isso também seja feito por alguém que tenha o conhecimento e que tenha o capricho de fazer bem feito, porque digitalizado de uma maneira inadequada, muitas vezes perde-se esse documento. Existe a possibilidade de se destruir determinados documentos, de se eliminar documentos físicos com o tempo. E esses documentos são conservados em meio digital. E o tabelião deve fazer essa guarda, essa cópia desses documentos em HDs, em serviços de nuvem, em qualquer forma que possa depois, em havendo necessidade, ser copiado, ser replicado. E a função do digitalizador, que é aquele que vai escanear, que vai copiar pelos meios e formas
em que é possível se fazer através de scanners, através de fotocopiadoras, scanners de mão, através até mesmo de celulares que façam a cópia e depois transformar estes documentos em documentos digitais. Então vocês vejam que atrás de tudo que nós vemos, de tudo que se trabalha, existe toda uma atividade que é necessária ser desenvolvida para que os documentos sejam conservados. O tabelião de notas tem o dever de guarda e conservação de todos os documentos, de todo o acervo que tem no tabelionato, que tem na sua serventia, e deve mantê-lo e conservá-lo, de forma que, em havendo necessidade de uma busca, esteja à disposição. Muitos documentos, como eu disse para vocês, através até mesmo de determinações da própria lei, têm a possibilidade de serem eliminados. Então, eles são fragmentados, mas a sua cópia digital permanece indefinidamente, para que aquele que um dia necessite, por exemplo, da cópia de uma determinada certidão que foi apresentada há uns anos atrás. Nós podemos fazer a eliminação desse documento físico, mas devemos manter em forma digital, em meio digital, assim como de todas as escrituras, contratos e atos que são lavrados. Também os cadastros, as fichas padrões e suas respectivas assinaturas são mantidas de forma digitalizada no tabelionato. E aí entra a função desse profissional, desse funcionário do tabelionato, que é o digitalizador. Viu só? Então, provavelmente algumas das funções que eu tenho trazido aqui, você não conhecia. Outras já, que são aquelas mais visíveis, que você chega no tabelionato e vê o funcionário realizando. Então, quer saber mais? Então, vá lá, baixe meu e-book. Está lá na minha bio, você encontra o link e baixa o e-book gratuitamente. E ali você tem várias informações sobre o tabelionato de notas. Compartilha também aí com os amigos que precisam e querem conhecer. Ao longo das minhas lives, eu trago assuntos pertinentes a tabelionato de notas e também deixo as caixinhas de perguntas diária. Vai lá, vê qual é a pergunta do dia, qual é o tema do dia, faz a tua pergunta. Eu respondo pelas minhas redes sociais. Pode fazer a pergunta também no direct. Então já curte, já compartilha esse material para a prof seguir aí trazendo para vocês todas essas informações através das lives. Não perde as minhas lives, segundas, quartas e sextas, às 7h55 da manhã e às 17h30 da tarde. Te espero nas lives, não perde e já avisa aí o pessoal. E a outra função que eu tenho trazido de forma tríplice nas lives aí para vocês é a função de higienizador. Olha só a importância desse profissional em qualquer lugar. No tabelionato de notas também não é diferente. Principalmente em se tratando de tempos em que nós estamos enfrentando de pandemia, esse profissional ganhou uma importância muito maior. Principalmente porque é aquele que está constantemente higienizando, limpando, trazendo o ambiente de forma aciada para que todos os demais profissionais possam trabalhar de forma segura. E eu digo para vocês porque a pessoa que trabalha comigo passa o dia inteiro com o álcool, com a garrafinha de álcool, com o spray de álcool, limpando as maçanetas e todos os lugares onde os clientes sentam e tocam. E essa função que passa despercebida, ela traz um resultado muito grande, principalmente na preservação da nossa saúde e da nossa integridade, até mesmo física.
O higienizador é aquele funcionário que vai trazer aí então toda essa segurança para nós e que passa despercebida em todas as situações, né? Dificilmente é aquele profissional que tem a sua valorização reconhecida perante os outros, né? Mas nós precisamos também, então, desta pessoa ou dessas pessoas, obviamente, dependendo do tamanho da serventia, que vai estar ali nos cuidando do nosso ambiente de trabalho, né? Trazendo aquilo tudo limpinho, asseado. Viu só? Mais uma função que é possível desempenhar um tabelionato de notas. E dentre todas as funções que eu tenho trazido aí para vocês, vocês podem ver que todas as que eu listei até agora, e vocês podem ver as outras nas lives e nas postagens que vocês têm nas minhas redes sociais, em nenhuma delas eu disse, embora eu incentive a todos a estudar, em nenhuma delas há necessidade de ou um curso superior ou um curso específico. Alguns cursos técnicos, mas nem todas elas demandam de alguém estar ou cursando uma determinada faculdade ou que seja formado em uma determinada função ou atividade. Então me segue para você ver quais as outras atividades que são passíveis e que são possíveis de serem exercidas num tabelionato de notas. E você já pode ir pensando que de repente você pode se capacitar e vir a trabalhar em uma dessas serventias. Me segue nas redes sociais, compartilha aí com os amigos e te encontro na nossa próxima live. Beijo da Prof.